Boa noite a todos, boa noite ao nosso querido palestrante convidado, Dr. Rodrigo Mazei. Coube a mim, por uma deferência muito especial da professora Débora e da professora Eni, a elevada honra de apresentar Vossa Excelência, que de resto já dispensa apresentações, não é tanto pela carreira fulgurante que vem desenvolvendo, tanto na advocacia quanto na academia, como também pelo convívio fraterno que nos tem unido ao SESV, né? O convite indireto da professora Débora acabou colando, né? Vai que cola, né? Acabou colando, mercê da generosidade de Vossa Excelência e do carinho que Vossa Excelência tem tratado a todos nós do SESV. Então, eu cumpro o meu mistério de apresentá-lo e agradecendo essa oportunidade aos colegas que deferiram que eu fizesse em nome do corpo docente. O professor Rodrigo Reis Mazei, ele é graduado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado em Direito Civil pela PUC de São Paulo, doutorado em Direito Processual Civil pela FADISC, pós-doutorado pela UF, é professor da graduação e do mestrado da Universidade Federal do Espírito Santo. Seus estudos mais marcantes possuem ênfase nas relações entre direito material e direito processual, com pesquisas em desenvolvimento sobre os seguintes temas: regras heterotópicas e bifrontes com aplicação processual de dispositivos do Código Civil e análise de dispositivos de direito material inseridos no Código de Processo Civil. Reformas legislativas, em especial o novo Código de Processo Civil, procedimentos especiais, direitos das coisas, aspectos materiais e processuais, direito das sucessões, inclusive o professor tem realizado incursões extremamente importantes nesse tema, inovadoras, inclusive, aspectos materiais e processuais, direito das famílias, aspectos materiais e processuais, relação codificação versus leis especiais extravagantes, relação direito infraconstitucional versus Constituição Federal de 1988 e reconfiguração de institutos jurídicos clássicos. É membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e do Centro de Estudos Avançados do Processo, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família e do Conselho Superior do Instituto dos Advogados do Estado do Espírito Santo. O nosso eminente Recording in progress. O nosso eminente palestrante é sócio da Machado Mazei Pinho, MPM Brasil, foi professor da Escola de Magistratura do Estado do Espírito Santo, EMS Brasil, e tem trabalhos na área de direito de superfície e inúmeros outros trabalhos também. Inúmeros outros trabalhos também, com obras publicadas de relevo e uma grande e vasta produção acadêmica. Nosso querido professor Rodrigo Mazei, né? Seja muitíssimo bem-vindo ao nosso Centro de Ensino Superior de Vitória, o nosso querido SESV. Um abraço grande, professor. Seja bem-vindo. Bom, muito obrigado aí. Primeiro eu vou pedir desculpa, assim, hoje eu vou falar um pouquinho menos. Talvez assim, até por causa da iluminação aqui, talvez não está dando para poder notar tanto, mas aqui desse lado esquerdo aqui, se vocês observarem aqui, está bem inchado, né? Estou muito inchado aqui. Eu recebi um grande ponto, foi meu aniversário, e na sexta-feira eu tive um presente antecipado de aniversário. Estava com uma dor muito grande aqui no meu maxilar, aqui, uma dor forte, praticamente insuportável, quinta-feira à noite. Fui no dentista e eu tive que fazer uma extração de um dente que estava aqui assim. Então esse aqui meu tá... Eu queria ter uma barba bonita igual essa de Samuel, poder estar disfarçado aqui.
porque aqui, isso aqui tá tudo inchado, tá doendo pra caramba, esse tá doendo um pouco a garganta, tô até com uma pastilhinha aqui, então vou falar um pouquinho mais devagar, né? Não vou falar no tempo tão grande aí, mas se tiver que voltar depois eu volto, até porque eu tenho que dar aula amanhã também, mas eu acho que uma hora e um pouquinho eu consigo falar sobre esse tema, tá? Então eu já peço assim, encarecidamente desculpa se eu for falar um pouquinho mais lento, né, se eu demorar, porque de fato assim, tá bem inchado, tá doendo bastante. Nada que impeça um bate-papo, ainda mais num assunto desse, um convite tão importante, né, é um convite desse de dois amigos muito grandes. E a Débora, o Sancler ficou com o ciúme muito grande, porque eu atendi o seu convite, tá? Ele falou comigo que... então o convite foi você. Eu tinha um monopólio. Mas é uma brincadeira, né? Mas esse assunto é um assunto que coincidiu dessa semana. Foi muito... Eu até achei que a Débora talvez tivesse visto a revista, porque um texto que eu publiquei há tempos atrás, já sobre fazendo uma comparação entre laje e direito de superfície, foi publicado semana passada. E eu vou disponibilizar aí para quem quiser, vou deixar lá no meu canal no Telegram, né, ou quem tiver acesso, que já está lá disponível, mas eu posto de novo, que faz uma comparação entre laje e direito de superfície. Então, quando veio o convite, eu tinha recebido a revista tinha 2 dias. Então, foi uma grata coincidência. Bom, então o que eu vou falar para vocês aqui nesse tempo mais reduzido, mas o que eu queria chamar a atenção para vocês são alguns assuntos importantes, assim, algumas coisas que eu tenho visto que às vezes me preocupam. Uma das coisas que eu coloquei como meta para 2022, 2021, eu coloquei algumas coisas como meta que eu estou conseguindo fazer, metas acadêmicas. Então, uma das metas acadêmicas minha é acabar esse livro de sucessões, que eu estou efetivamente acabando. Hoje eu trabalhei mais um pouquinho nele na correção. Segundo semestre ele vai estar disponível. Tive uma boa surpresa, uma grata surpresa. Aí a minha tese de doutorado vai ser publicada na versão original. Depois a gente vai conversar aqui, a gente pode fazer até um evento aqui sobre ela, tal. Mas 2022 eu coloquei uma meta. E uma meta é essa aqui, ó, que está aqui, até peguei, que é atualizar o meu livro de direito de superfície, né? Porque eu tenho ficado meio preocupado com as coisas que eu tenho visto, que tem se escrito, né? Que tem escrito de um modo geral, sobre direito de laje e direito de superfície. E isso é um tema, assim, muito importante para a gente não analisar talvez com a profundidade e com a seriedade que o tema merece. E isso me deixa assim, a professora Débora, como a professora Débora falou, eu defendi, o livro foi mais tarde um pouco, né, mas a minha defesa do meu mestrado foi em 2007. E em 2007 eu já sustentei a possibilidade que existia no nosso sistema, que existe no nosso sistema, do direito de laje, chamado, né, esse direito de laje como direito de sobrelevação. Isso já era permitido no direito de superfície, só que seguindo os regramentos do direito de superfície. Então, isso é uma situação que ela é interessante, porque, vejam, não é que não houve uma alteração com a inserção do direito de laje. Houve, eu vou falar e vou explicar isso aqui. Porque existem particularidades que foram colocadas quanto ao direito de laje que não existiam quanto ao direito de superfície, que são particularidades íntimas. Por exemplo, a primeira que eu quero chamar a atenção. O direito de superfície, se vocês lerem lá no artigo 1369, e eu vou dar uma sugestão para vocês, do que eu estou falando aqui, se vocês puderem estar com o Código Civil na mão, ou depois, pelo menos, fazerem uma análise, pegue o artigo 1369 do Código Civil em diante, para fazer uma análise do direito de superfície, e o 1510 em diante, que fala sobre a laje, tá? 1510A, para ser mais exato.
Por que isso é importante? Veja, como eu falei, o direito de superfície, por excelência, presta atenção que esse ponto é muito importante. Ele é, por excelência, um direito real, transitório, provisório. Ou seja, o direito de superfície, ele não tem a natureza da perpetuidade. Tanto é que quando o direito de superfície ele foi inserido no sistema, isso é muito importante colocar, foi justamente uma ideia de substituição do direito da enfiteuse. Porque a enfiteuse, por excelência, e só para vocês lembrarem o que seria mais ou menos a enfiteuse, aplicado isso aos regimes particulares, seria mais ou menos como a ideia do terreno de marinha. Que você tem um sistema de enfiteuse que você tem um proprietário de um terreno, e sobre esse terreno é concedido a outrem o poder, a faculdade de plantar ou de construir. E ele anualmente ele paga um foro, e quando ele faz a venda desse bem, ele tem que pagar uma taxa. Então isso a gente está acostumado com terreno de marinha, porque é um regramento público. Mas isso existia, a enfiteuse, como instituto no Código 16. O Código 2002 ele extinguiu a possibilidade de novas enfiteuses, reservando-se o quê? Mantendo-se as enfiteuses anteriores. Então, quando vocês voltarem lá atrás e fazerem uma análise lá do direito de superfície, vocês vão ver que uma das grandes, ele foi aclamado pelo fato dele não ser perpétuo. Justamente o quê? Uma situação provisória, em que você poderia ter uma situação provisória de uma concessão a outrem para plantar e construir. Porque qual que é a vantagem? O que acontece lá no direito de superfície? Por isso que é importante vocês lerem lá os artigos 1374, 1375, todos os dispositivos. O direito de superfície, todo mundo olhando para mim aqui, ele parte de uma mecânica que a pessoa vai construir ou plantar, e no fim, este terreno ele vai voltar para o proprietário. E ele vai voltar com o proprietário, que a gente chama o processo de reversão, ele vai voltar para o proprietário com tudo aquilo que o superficiário fez. Então, vou dar um exemplo para vocês. Olha só, olha como é que a direito de superfície ele é importante. Vou falar coisas reais. Então, imagine que eu vou conceder para alguém o direito, você vai locar para alguém, vai arrendar, vai fazer alguma coisa, no sentido de a pessoa fazer por exemplo, falar uma coisa do dia a dia, um lava-jato com uma lanchonete e tal. Esses aí são investimentos de vulto. Vocês concordam comigo? Se eu tiver no contrato, se for uma relação em que o proprietário já sabe que aquilo, ao fim do contrato, ao fim da concessão, aquilo vai se incorporar ao patrimônio dele, qual que é a tendência natural? Do valor da locação, do valor do arrendamento, e aí que a gente chama de cânon, o valor da superfície, ele ser inferior. Porque não é o benefício exclusivo do recebimento do valor. O superficiário, ele vai pegar o imóvel, que a gente chama, e colocar o imóvel, que é essa expressão que eu utilizo no livro, na ciranda da função social. Ele que vai funcionalizar. Porque muitas das vezes, o que acontece? O proprietário, ele não tem condição de fazer aquele investimento. Então, olha como é que a superfície ela tem uma lógica. Justamente por isso que ela tem essa mecânica temporária. Então, para deixar muito claro para vocês, nesse ponto, o que é, então, por excelência, o direito de superfície? O direito de superfície, então, ele é um direito sobre coisa alheia, em que o proprietário, ele vai conceder a outrem o direito de... Deixa eu consertar aqui o microfone, senão vai cair. Ele vai conceder a outrem
o direito de construir ou de plantar no seu terreno, e esse outrem, essa pessoa que é o superficiário, ele passa a ter um status efetivamente de titular daquela edificação, daquela plantação, daquela accessão. Ele assume a titularidade daquela accessão. Aí vocês vão falar, mas Mazei, isso não tem muita diferença então da locação. Não é natural que vocês vão falar sobre isso? Vejam que eu vou mostrar para vocês que não. Porque, inclusive, se vocês forem no Código de Processo Civil, é muito importante vocês olharem o artigo 791. Olha o que acontece. Há uma divisão, todo mundo olhando para mim, esse ponto é importantíssimo. Solon, presta atenção. Há uma divisão patrimonial entre a superfície e a edificação. O que significa dizer? Se aparecer, por exemplo, uma grande dívida, uma dívida do proprietário, a penhora não irá alcançar as construções ou plantações. A penhora, a responsabilidade patrimonial do proprietário, ela vai incidir exclusivamente sobre a propriedade. Ou seja, existe uma cisão da responsabilidade patrimonial. Isso que eu estou falando está expresso no artigo 791 do Código de Processo Civil. Então vejam, aí esse já é um ponto importante, que não adianta estudar direito material sem compreender processo. Qual que é uma das grandes vantagens, então, por exemplo, do direito de superfície sobre a locação? Ora, na locação, na própria locação, não há essa divisão de responsabilidade patrimonial. Então haveria um risco, só se você tem um cliente que quer fazer um investimento no terreno de outrem, dele fazer uma obra lá e o proprietário ter uma grande dívida, efetivamente ter uma grande dívida, e ser penhorado não só o terreno, porque a accessão, a benfeitoria, ela vai fazer o quê? Parte do terreno. Aquilo que foi feito pelo seu cliente como locador vai ser alcançado pela penhora. Então, olha como é que é interessante o direito de superfície. Ele cria uma situação provisória de muito mais garantia. E tanto é assim, olha como é que isso é interessante. Se vocês forem lá nos dispositivos sobre hipoteca, o direito de superfície, ou seja, aquele direito de construir, a construção, a plantação, ela é tão autônoma que ela pode ser objeto de hipoteca. Então, o proprietário, ele pode, inclusive, aquele que está construindo, ele pode até hipotecar a construção, né? Mas essa hipoteca, ela alcança tão somente a construção ou a plantação. A garantia, ela não alcança o terreno. Então veja como é que o direito de superfície ele é inteligentíssimo, porque ele cria uma cisão entre propriedade e construção e plantação, com titularidades que são cindidas. E essa titularidade é tão cindida que o artigo 791 do CPC ele é explícito ao fixar que a responsabilidade patrimonial do proprietário não afeta a plantação ou as construções que foram feitas pelo superficiário, como em vice-versa. Isso cria um ambiente de segurança. Perfeito? Eu vou falar um caso, eu vou fazer uma colocação para vocês, que isso é interessante. Nosso escritório trabalhou muito na época da Copa do Mundo e das Olimpíadas com o direito de superfície. Débora, Sancler, olha que caso interessante. Débora, que é carioca lá, vai lembrar disso bem. Lá no Rio de Janeiro, que foi a época nas Olimpíadas, mas isso aconteceu na Copa no Brasil inteiro. Mais especificamente nas Olimpíadas, no Rio de Janeiro, foi o grande foco que a gente trabalhou,
tinha uma quantidade muito grande de hotéis antigos. O hotel às vezes até fechado, sem condições de receber hóspedes em uma situação um pouco mais de luxo, com um pouco mais de conforto. E hotéis que estavam fechados, efetivamente fechados, em que eram necessárias grandes reformas, olha que caso interessante, grandes reformas e investimentos altíssimos para poder utilizar esses hotéis. Pergunto aos senhores, alguém em sã consciência um caso, foi o primeiro caso que nós pegamos, era um hotel de uma construtora que inclusive não tinha terminado. Uma construtora que estava fazendo um hotel, ela nem terminou, ela estava paralisada. Só para vocês terem uma ideia, o investimento para terminar esse hotel era de 36 milhões de reais. O que só tinha o esqueleto, né? Não vou falar onde que é não, porque como eu trabalhei nesse caso, tinha cláusula de confidencialidade, só vou dar uma dica, é uma orla fácil, é uma orla que vocês vão passar, vocês conseguem identificar fácil, né, esse hotel. E o que aconteceu? 36 milhões. Que investidor em sã consciência ia investir 36 milhões num esqueleto na propriedade de outrem? Com o direito de superfície, o que aconteceu? Como há o destaque da propriedade da construção, ou seja, e aí é possível, isso é uma questão interessante, você vê que isso é legal, Sancler? Porque tudo isso que eu estou falando eu defendi na tese em 2007. Porque fazendo uma leitura textual do 1369, dá a impressão que só tem direito de superfície se o terreno estiver vazio. Que fala construir ou plantar no terreno alheio. Só para vocês terem uma ideia, tem um autor, que não vale a pena falar o nome dele aqui agora não, que ele até mudou essa posição depois, que ele sustentava que para fazer direito de superfície o terreno estava vazio. Então imagine que você tem uma casa quase pronta, um prédio quase pronto, ele não admitia que a construção fosse para terminar o prédio. Ou seja, então na concepção dele ele tinha que destruir o prédio para nada mais contrário do que isso, do que para a função social. Porque a função social é justamente o quê? Colocar o imóvel naquilo que a gente chama o quê? Na ciranda da funcionalização. Então, esse tipo de superfície, que a gente chama de superfície por cisão, é quando você já tem algo pronto, algo que está pronto, mas que o superficiário ele vai fazer mais construção, ele vai plantar mais, ele também pode ser algo de superfície. E olha o que aconteceu nesse caso. Foi feita um direito de superfície e o nosso cliente, só para me lembrar aqui, que ano que foi o ano das Olimpíadas, vocês lembram agora de cabeça, que não lembram? 2016. 2016, isso. Vocês imaginam que então nosso cliente até hoje, esse caso dos 30 e poucos milhões, ele se encontra na posse do imóvel. Só que ele vai fazer a entrega agora, 10 anos depois. Olha o que aconteceu para o proprietário. Ele recebeu um valor considerável quando meu cliente fez o contrato, e 10 anos depois ele vai receber o quê? O hotel funcionando. O hotel com elevador, o hotel com ar-condicionado, o hotel já com clientes, com uma clientela que conhece. Se não fosse o direito de superfície, não seria possível fazer isso. Inclusive, Sancler, olha que operação legal. Parte do dinheiro que o meu cliente, que foi o investidor que ele utilizou, foi feito com a hipoteca parcial da construção, porque aquilo tinha um valor. Aquilo tinha um valor aproximadamente, acho que 14, 16, por conta do terreno, por conta da construção que tinha, 14, 6 milhões. Ou seja, meu cliente não aportou, inclusive, nem todo o valor. Porque, na verdade, parte do valor ele tirou. Então, o direito de superfície é muito importante entender isso, porque ele tem uma dimensão, uma mecânica extremamente importante, que é justamente essa cisão de patrimônio, mas com uma ideia de ser o quê? Temporário. Meus caros, vocês não têm a dimensão
da importância disso e nós não aplicamos isso no Brasil para efeito da agricultura. Na Argentina, o direito de superfície, ele é basicamente, eles chamam de superfície florestal, porque é basicamente voltado para a atividade agrária. Vejam nesse particular, vou dar um exemplo simples aqui do nosso estado. Posso dar um exemplo simples aqui do nosso estado, que eu tenho certeza que muita gente já pensou? A Aracruz, ela não trabalha com uma ideia dessa de investir, do fomento da pessoa plantar e tal. Olha como é que seria um modelo adequado para esse tipo de operação. Ou seja, a pessoa, na verdade, ela só teria direito ao quê? Não ao terreno, mas ao direito de plantar sobre o terreno alheio. Para quem gosta de vinho, eu sou apaixonado por vinho, uma parte considerável das vinícolas de Mendoza, em áreas nobres da Argentina, elas trabalham com sistema de superfície. Veja como é que isso foi fantástico para os produtores argentinos. Os investidores estrangeiros, eles entraram nas propriedades, ou seja, trouxeram uma nova cultura, ou seja, um novo know-how na plantação, fizeram novas plantações, novos enxertos com a cultura do vinho, ou seja, novos parques, inclusive, né, parques que eles chamam, tem uma expressão, vou me lembrar agora uma expressão, como se fossem os galpões, né, onde que se faz a vinificação, novos parques, sem comprar os terrenos. Por quê? Ao final dessa concessão, isso vai retornar ao proprietário. Então, o proprietário hoje ele recebe já um valor, ele já recebe um valor, né? Ele recebe um valor, normalmente no contrato ou anual, mas ele tem a perspectiva de lá na frente retornar a sua propriedade não como estava antes, mas com tudo aquilo que foi construído ou plantado pelo investidor. Eu ouso dizer que a vinicultura de vinhos finos na Argentina só não quebrou por conta do direito de superfície. Porque fosse um ambiente propício. Porque, vamos ser sinceros, em sã consciência, alguém investiria uma quantidade considerável na propriedade alheia, com o risco da propriedade alheia receber uma ação judicial, porque se a gente tem insegurança jurídica no Brasil, imagine na Argentina, né? A insegurança jurídica ela é muito maior. Vamos lembrar que no passado coisas de apropriação, enfim. Então vejam, o direito de superfície que foi o sustentáculo para essas operações. Então, o que eu quero dizer para vocês que já era perfeitamente, o direito de superfície é uma outra figura que ele não se confunde com o modelo que foi colocado sobre o direito de laje. Volto a dizer, o direito de superfície é possível fazer uma sobreelevação? Eu vou contar aqui casos para vocês de situações que a gente viveu. Por exemplo, em determinados shoppings. Olha como é que isso é interessante. Em determinados shoppings. Isso eu estou contando, são todos casos reais. Você tem uma área, por exemplo, de estacionamento. Perfeito? Vou contar aqui uma situação aqui que envolve um shopping lá de Goiânia. Ele tinha uma área de estacionamento. Acho que é Goiânia, se não me falha a memória. Ele tinha uma grande área de estacionamento. O shopping, ele não queria investir, ele não queria fazer investimento. Era uma área que sobrava estacionamento, uma área que era muito bonita. Ele não queria fazer esse investimento como se fosse uma área gourmet. O que ele fez? Ele concedeu direito de superfície para que as pessoas construíssem dentro de um padrão que ele colocou para exploração durante 15 anos. Depois vai retornar o quê? Para o shopping, tendo aquelas pessoas, inclusive, preferência na locação. Olha que interessante, Sancler. Mas é uma ideia que ela já é voltada a essa mecânica de que o processo acaba. Ok?
Então, por que o direito, e isso eu falei no livro, o nosso direito de sobrelevação, sobre o direito de superfície, ele era limitado. O direito de laje, nessa perspectiva do direito de superfície, ele tinha uma limitação por conta da questão temporal. Porque o direito de superfície, ele naturalmente, ele é o quê? Temporalmente provisório. Olha que sacada. Meu som continua saindo aí? Tá ok? Tá Perfeito. Tem uma pessoa que ligou para mim, eu tive que desligar aqui. Vejam como é que isso é interessante, dentro dessa perspectiva, porque as pessoas acabam de fazer Agora o som sumiu para mim. E também. Para mim também. Eu não sei se para vocês o professor não tá, só está aparecendo o ícone dele. Não está aparecendo os dois. O tá. ícone e a imagem. Tá. Eu não consegui achar a imagem. Só de repente passar aí para o lado que vai aparecer. Tá bem. Professor Rodrigo, mas eu acho que a arena do Grêmio é direito de superfície também. Não tenho certeza de como ficou, mas eu lembro que na época teve alguma coisa de direito de superfície lá na arena do Grêmio em Porto Alegre. Tá, a gente vai aguardar. Conseguiu achar, professor Sancler? Não tô achando. O áudio não sai. Ainda não. Achei. Agora sim. agora. O som vai voltar, voltou? Bacana. Desculpa. Sim, É voltou. cliente que não para de ligar ainda no celular, por isso que eu não queria colocar no celular. A advocacia é uma vida. Um dia eu vou ser promotor de justiça, procurador, eu vou ter essa tranquilidade. Né? Mas a advocacia é um negócio danado. Né? Mas, voltando então a. Então, o que criava o problema, Débora? Olha só, eu sustentei isso lá atrás, na dissertação, mas olha como é que a minha sustentação ela era limitada. Porque na hora de fazer o direito de laje, eu criava uma situação dele ser temporário, com base no direito de superfície, o direito sobre elevação. Então, isso criava uma situação que às vezes desestimulava a própria, você acabava desestimulando o direito de superfície nessa faceta da sobrelevação. E isso que eu estou falando não é uma coisa que ela não era uma ideia da minha cabeça. Desculpa agora o meu mau humor quando eu comecei falando sobre isso, e eu fico muito preocupado quando eu leio as coisas, que as pessoas às vezes não estudam os temas profundamente. Veja que isso aqui que eu estou falando sobre sobrelevação e direito de superfície, isso já existe há muito tempo, por exemplo, em vários outros países, como é o caso de Portugal. Se vocês pegarem o Código Português, está no artigo 1526. Só que a superfície em Portugal, Sancler, ela é perpétua. Então não criava esse problema da superfície ser temporária. Perfeito? Perfeito. Veja que interessante. Isso, por exemplo, tem um código de Macau, que é um código moderníssimo, e isso está previsto também lá no Código de Macau, eu anotei aqui, artigo 1420. E outros países. Só que o que criava, qual que era o grande problema que nós tínhamos aqui no Brasil? A ideia, veja, que isso é um problema entre aspas, porque a mecânica do direito de superfície, ele ser temporário, para o Brasil, para aquele momento do Brasil, ele era extremamente importante. Mas não, e esse ponto que é interessante, olha só como é que isso é bacana, Débora.
Mas o direito de sobrelevação na superfície, ele não foi feito para regularização fundiária. Ele foi feito para investimento. Ele foi feito com o objetivo de funcionalizar a propriedade. Então, o que eu vou fazer, eu sou muito crítico quando eu falo isso, que as pessoas não notam qual foi a função do direito de superfície. Então, ele tem uma outra função. O direito de laje, não. Então, o direito de laje, ele vem, e eu não tenho dúvida, olha o que eu vou falar para vocês aqui. O direito de laje, ele é uma espécie de direito de superfície. Tal como eu tenho usufruto, uso e habitação, que são 3 espécies irmãs, eu tenho paralelo direito de superfície e direito de laje. São 2 figuras afins, paralelas, mas com pontos em comum. Eu jamais posso dizer, e aí eu gostaria que todos prestassem atenção, tem discursos que são discursos que não têm sentido. E são discursos que são contrários a um bom desenvolvimento das figuras jurídicas. Por exemplo, dizer que o direito de laje ele é um direito real sobre coisa própria, isso é falso. Porque só existe direito real de laje se houver a propriedade de alguém. Então, tal como o direito de superfície, o direito real de laje, ele demanda o quê? A propriedade de alguém. Ele se acopla na propriedade de alguém. Só que com características próprias. Ele não é igual ao direito de superfície. E uma das primeiras, coisas que a gente pode destacar, já de plano, eu vou te falar 3 pontos que eu posso destacar de plano para vocês. O direito de laje, ele pode ser perpétuo. Ele não quer dizer que ele é perpétuo. Ele pode ser perpétuo. Admite-se que ele seja perpétuo. É diferente. Mas o fato dele ser perpétuo não significa dizer que ele não é um direito real sobre coisa alheia. Vou dar um exemplo, senhores, aqui. Terreno de marinha. A União não continua sendo proprietária do terreno? Esse fato deixa de ser, então, um direito real sobre coisa alheia? Tanto o terreno de marinha é um direito real sobre coisa alheia, que todo ano a gente tem que pagar ou não tem que pagar o foro? Verdade. Na hora da transferência, tem que pagar ou não tem que pagar? Então, veja, esse ponto é interessante. Não é o fato de ser um direito real sobre coisa alheia que vai tornar o direito de laje menos ou mais. Só que eu preciso compreender isso porque está na mecânica dele. Eu vou chegar nesse ponto mais adiante. Eu estou conseguindo ser claro, gente, porque esse assunto ele esse assunto ele é bem difícil, ele é muito técnico. Muito claro. Muito claro. Tá? Leonardo está com a cara aqui que eu não estou sendo muito claro, não, mas vou tentar melhorar, tá, Leonardo? Vou tentar fazer uma... Está sendo tão claro que nós podemos até exigir isso na V3 já, ué. Eu acho que, inclusive, deveria dizer, é função social da live. Bom, veja que, então, nesse ponto, uma outra questão também interessante. O direito de laje, isso é muito importante. Quem vai trabalhar com o direito das sucessões, que não sabe